E aí, galera? Então, a gente vai apresentar aqui as camadas de transporte e camada de rede do trabalho de implementação das camadas do protocolo TCP/IP. Vou começar aqui mostrando a execução. Na nossa execução a gente tem um terminal aqui para o cliente e um terminal para o servidor. A gente está fazendo o teste aqui local mesmo, para poder mostrar, porque na apresentação em sala de aula já foi feito entre dois computadores. Então a gente começa aqui executando o transport server do cliente. Basicamente o que a gente chamou de transport server é o que recebe dado, e o que a gente chamou de transport client é o que envia dados. Então a gente começa pelo último processo que vai receber dados, que é o transport server do cliente. Então executa ele, executa a camada de rede do cliente, executa o buffer de entrada do cliente, que é a camada física. O buffer de... aí a gente muda para o servidor. E aí a gente executa o buffer de saída do servidor, a camada de rede do servidor, o transport client do servidor, a aplicação do servidor, e o transport server do servidor, e o buffer de entrada do servidor. Aí a gente volta no cliente, executa o buffer de saída, executa o transport client do cliente, que é o primeiro que vai solicitar dados, e executa a aplicação, que vai ficar escutando aqui na porta 8000, escutando o navegador. Então agora a gente já pode vir aqui no navegador e solicitar a nossa página, que é a teste.html. A gente vai aguardar um pouquinho aqui para ver o resultado. A gente está esperando uma página de Hello World. Aqui dá para ver que os segmentos estão sendo enviados, está tudo acontecendo aí nas camadas. Camada de rede, camada de transporte. E o servidor, no caso, está recebendo esses dados. Agora ele já está enviando, já vai receber. Aí recebeu a página que foi solicitada. Vou explicar o código, como funciona, e depois eu vou mostrar o passo a passo da execução. Esse aqui é o transport client do cliente. Ele aguarda uma conexão aí com a camada superior, que é a camada de aplicação. E assim que a camada de aplicação se conecta, ele lê os dados dessa conexão. No caso, são todos os dados da requisição. Aí com esses dados aí, todos recebidos, a gente constrói, dentro desse laço aqui, um buffer, onde cada índice do buffer vai ser um pedaço de segmento. A parte de dados do segmento que a gente vai construir. Tá? Aí a gente vai varrer cada índice desse buffer, a gente chamou aqui de RDT buffer, e vai construir os segmentos que vão ser enviados para a camada de rede. Basicamente a gente usou aí para poder ir enviando os segmentos a mesma lógica do Go Back N. A mesma lógica que eu falo é essa questão de base e tamanho de janela. Então a gente tem um próximo número aí de sequência do buffer que vai ser enviado, e a gente verifica se o base, que é o primeiro valor da nossa janela, mais o tamanho da janela é menor do que este número de sequência. Essa é a lógica usada no Go Back N, mas como aqui a gente está mostrando o UDP, acho que eu esqueci de falar, porque a gente não está mostrando TCP, a gente sempre vai incrementar tanto o NextSec_num quanto o base, então sempre a janela vai mover. Então a gente não vai ficar esperando a secar para poder mover a janela. Depois aqui que a gente pegou o índice desse segmento aqui, que é o nosso data, o índice do buffer, que é o nosso data, a gente vai construir o cabeçalho para o nosso segmento, passando a porta de origem, a porta de destino e qual que é o número de sequência. E depois a gente vai usar esse header para construir o nosso segmento, passando aí o header, o data do buffer e o tamanho desse dado. Vou mostrar aqui como que é esse make segment. Aqui no make segment, a gente simplesmente coloca o header, o dado, e no fim do segmento a gente coloca a palavra trailer, que é para indicar o fim de um pacote. O fim de um segmento, desculpa.
Se esse segmento for o último que tem que ser enviado, ou seja, se ele for o último do buffer, a gente coloca um last seg para indicar que não precisa receber mais nada. Isso para as outras camadas poderem saber qual que é o último segmento também. Aí voltando aqui, depois que construiu aí o segmento, a gente vai enviar usando essa função DTSend. Aí a gente passa o segmento e passa qual que é o endereço do socket que está ouvindo na camada de redes para poder receber esse segmento. Esse DTSend, ele simplesmente faz essa conexão com o socket e fica dentro de um laço aqui que vai ficar tentando conectar com a camada de rede, e enquanto não conectar, ele não sai desse laço, porque para a gente garantir que vai ser enviado para a camada de rede pelo menos. É basicamente isso, aí ele envia para a camada de rede com esse write aqui. Aí depois que enviou, a gente incrementa, como eu falei, tanto o nextSecNum quanto o base. Aí eu vou mostrar agora o transporte do transporte server, que é o que fica no servidor aguardando dados. O funcionamento dele é um pouco mais simples. A gente vai criar uma conexão aqui com a camada inferior para poder receber dados da camada de rede e vai criar uma outra conexão para poder enviar para a camada de aplicação os dados que a gente vai receber. A gente tem um laço aqui que vai ficar escutando da camada de rede e aguardando o segmento a ser recebido. Assim que a gente recebe esse segmento, a gente converte ele para um string, porque a gente vai receber lá um buffer de bytes, se eu não me engano, e para a gente poder trabalhar. Recebendo esse segmento, a gente vai extrair o dado que a gente precisa mandar para a camada de aplicação, porque ele vai ter o cabeçalho lá da camada de transporte e a gente só precisa mandar para a aplicação os dados. E aí a gente vai dar um append, né, no nosso conteúdo total aqui, que é esse transport to app content. Aí a gente vai dar um append no data aqui. Depois disso, na verdade, antes disso, a gente verifica se o segmento é o último. Aí, se for o último, a gente vai sair desse laço para não precisar receber mais segmento. Aí, depois disso, a gente envia todo o conteúdo que a gente criou com os dados recebidos para a camada de aplicação. Eu vou mostrar agora os prints aqui da execução. Vou mostrar primeiro do cliente. Basicamente, o transport client ele vai construir, né, igual eu falei, o segmento e vai mandar para a camada de rede. Então ele já constrói aqui o segmento, coloca o trailer no final do segmento e envia para a camada de rede. Aí no servidor a gente tem aqui o transport server, ele vai receber aqui o segmento, vou mostrar esse aqui é o segmento completo e vai extrair esses dados do segmento, que é esse aqui. Esses dados estão bem aqui. Aí depois disso a gente mostra aqui o dado completo aí do servidor que ele recebeu, que é a solicitação aí HTTP. E a gente vai mandar isso aqui para a camada de aplicação. Aí o processo inverso é a mesma coisa. Então o transporte client do server vai enviar os segmentos e o cliente, o transporte server do cliente vai receber o código aqui HTML que foi solicitado e vai mandar isso aqui para a camada de aplicação. E aí, como a gente mostrou lá, vai ter um Hello World que vai ser mostrado, que é mostrado no navegador. O Coimbra vai explicar aqui o funcionamento da camada de redes. Então, a camada de redes foi feita em Python. Basicamente, o funcionamento geral dela é uma adição de um cabeçalho de rede. A parte de roteamento não foi feita.
Mas o que foi feito foi uma função para verificar se os IPs de origem e destino estão na mesma rede. Então, vou começar explicando essa parte. Aqui, basicamente, tem algumas variáveis para o envio, tanto o envio quanto a escuta de camadas inferiores e superiores. Aqui tem um IP de rede, que a gente supôs, uma máscara também, que foi dada, que a gente indicou, e tem o IP de destino e o IP de origem, que no caso está como escrito client, que seria referente ao cliente enviando. Então, nessa parte do código, a gente verifica se esses IPs que foram dados pertencem à mesma rede, utilizando essa função semi-network. Essa função, ela verifica se ambos os IPs de origem e destino pertencem à rede. Então, eu uso dentro da semi-network essa função belongs to net. E aqui nessa belongs to net é basicamente o que ele faz? Ele converte primeiro aqui na linha 54, dentro da chamada, a string dos IPs de origem e destino para uma lista de inteiros. E aí nessa função aqui de belongs to net, eu pego cada octeto do IP de origem e faço um end bit a bit com a máscara, com o octeto referente à máscara, e armazeno uma lista. Depois eu comparo o octeto do IP de rede com o que foi obtido da operação acima e verifico se são iguais. Se forem iguais, ele retorna true. Se forem diferentes em algum octeto, ele retorna false. E isso é feito para ambos os IPs de origem e destino. Aqui então tem os prints para indicar se pertencem ou não à mesma rede. E aqui tem um aviso que, se não pertencer à mesma rede, o pacote será redirecionado a um roteador. No caso, não foi implementado de fato, é só uma indicação. Então, o que a gente chamou aqui de IDA seria o fluxo de requisição HTTP ao servidor. Então, ele começa criando um socket TCP, que vai ser a comunicação entre a camada de transporte e a camada de rede. Eu tenho que criar essa tupla, que é um par que indica o host e a porta, que vai comunicar com a camada de transporte, no caso com o transport client do cliente. Aí basicamente eu faço o bind, eu associo a porta ao processo e começo a escutar. Aí dentro desse laço infinito aqui, eu fico aguardando os segmentos da requisição, aceito a conexão que foi feita da camada de transporte, recebo os dados da camada de transporte de acordo com um tamanho máximo que a gente definiu e utilizo essa função decode para que ele identifique quais são os caracteres lá dentro. O Python ele não converte bytes para string diretamente. A gente tem que usar essa função decode para ele saber qual decodificação que vai ser feita em cima dos caracteres. Aí a gente imprime o segmento que foi recebido da requisição e aqui a gente monta o cabeçalho de rede com o IP que foi dado, tanto de origem quanto de destino, concatenados de forma a ficar cada um em uma linha. Daí a gente concatena o cabeçalho de rede com os dados de transporte e imprime qual foi o datagrama montado. Daí o datagrama que foi montado no cliente é enviado para o buffer de saída do cliente, que é a parte da camada física que envia os dados para o servidor. Então aqui eu basicamente crio um outro socket, associo da mesma forma uma tupla, que é esse par de dados que tem o host e qual que é a porta que conecta a camada de rede com a camada física do cliente, né? No caso, o envio de dados da camada física. Faço a conexão e envio utilizando uma conversão para bytes do datagrama. Fecha a conexão e aqui é o detalhe que o Matheus explicou, que se for
o último pacote, se for identificado que é o último pacote que está sendo enviado, aí a gente para esse loop e vem para o fluxo aguardando a resposta do servidor. Aí agora eu vou pro arquivo do servidor para ver como que ele trata a requisição. Então aqui novamente a gente tem algumas variáveis de comunicação entre as camadas, e aqui começa o fluxo de requisição do servidor, no caso ao servidor. Novamente tem a parte de criação dos sockets para conexão com a camada física, nesse caso. Aqui a gente espera o quadro do buffer de entrada do servidor, ou seja, o fluxo veio da camada de rede, passou pelo buffer de saída do cliente, entrou no buffer de entrada do servidor e agora está aqui na camada de rede. Então aqui eu aceito a conexão, resgato qual que foi o dado que veio da camada física, imprimo o quadro, aí eu gravo esses IPs da camada de rede para quando eu for enviar o pacote de resposta, eu consiga fazer o cabeçalho invertendo os IPs de origem e de destino. Aqui a gente desencapsula os dados de transporte e envia para a camada de transporte do servidor. E daqui para frente vai ser tratado pela parte que já foi explicada. E aqui é a mesma coisa, se for o último pacote ele quebra a conexão. Aí o que acontece? Agora tem o fluxo de resposta, que é basicamente o envio do arquivo HTML. Então novamente tem a criação de sockets nessa parte marcada. Aí se a gente voltar aqui no cliente, ele vai estar aguardando o quadro da resposta. Aqui é basicamente o que a gente faz. A gente recebe o que foi mandado pela camada de transporte da resposta, da mesma forma que foi na requisição, não tem diferença nenhuma. E aqui eu monto o cabeçalho da resposta. O cabeçalho da resposta, a diferença é que na hora de eu montar o cabeçalho com os IPs, eu inverto os IPs de origem e destino, porque agora o pacote está indo do destino para a origem. Concateno da mesma forma o cabeçalho com os dados de transporte, exibo o datagrama e envio para a camada física, que seria o buffer de saída do servidor. E aqui novamente, se for o último pacote da resposta, ele quebra o laço. Aí lá no cliente, na parte da volta, tem o mesmo código de criação de socket, funciona da mesma forma. Aqui agora ele aguarda um dado da camada física, da mesma forma que foi feita da camada de transporte. Então eu exibo o que veio da camada física nessa linha, desencapsulo os dados de transporte novamente, imprimo o que foi desencapsulado, e aqui eu tenho o envio do segmento para a camada de transporte, no caso o transport server do cliente. Então eu crio outro socket da mesma forma, com a tupla passando uma porta diferente no caso, conecto a essa porta que está ligada à camada de transporte e envio o dado, fazendo aquela mesma conversão de para bytes. Fecha a conexão e novamente, se for o mesmo pacote, ele quebra o laço e aí encerra a atividade da camada de rede. Se a gente vier aqui no terminal do cliente, dá para ver que aqui a gente tem o segmento que já foi explicado na camada de transporte, mais os IPs, e aqui é o segmento desencapsulado. Então, o que foi enviado para a camada de transporte, que no caso foi tirado a parte dos IPs e enviado somente o segmento. E no servidor a mesma coisa. Aqui a gente tem os datagramas com os IPs e o quadro, e aqui o segmento que foi desencapsulado novamente, e algumas mensagens de
para saber da onde que tá vindo os dados. E basicamente é isso. Obrigado. Beijo, me liga.